Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os povos da Mesopotâmia. Se vocês se recordam, no último vídeo nós trabalhamos justamente sobre os primeiros povos que ocuparam essa região conhecido como Mesopotâmia. Se você não se recorda, a Mesopotâmia é um termo de origem grega que significa justamente o que? Terra entre rios, ok? Quais são esses rios, professor Gilberto? É justamente os rios Tigre e o rio Eufrates. É justamente nessa região da Mesopotâmia e nesta região também conhecida como a Crescente Fértil que nós vamos observar o desenvolvimento dessas primeiras regiões. Quando eu falo de Crescente Fértil, é uma região que era circuncidada por alguns rios e isso foi determinante para que alguns povos, que até então eram conhecidos como povos seminômades, habitassem ou constituíssem habitação nessas regiões, ok? Na última aula nós falamos sobre quem? Nós falamos sobre um dos primeiros povos a ocupar essa região, que foi de fato quem? Os Sumérios. É isso mesmo. Lembrem que os Sumérios deram como principal contribuição a invenção da escrita cuneiforme, a invenção da roda, a invenção também do arado, ok? Essa escrita cuneiforme que não era fonética e que posteriormente passou a ser adaptada pelos gregos. Nós falamos também na nossa última aula sobre os acádios. É isso mesmo. Os acádios que acabaram constituindo o que? O primeiro império desta região da Mesopotâmia. Na sequência, nós falamos aqui sobre as características dos amorreus, dos amoritas, aqueles que deram origem àquele que nós chamamos basicamente do primeiro império babilônico. Ok, galera? Quando falamos sobre o império babilônico, nós tivemos diversos reis que teve na liderança desse império. Porém, nós temos um que se sobressaiu. O apogeu do primeiro império babilônico ocorreu na administração de Hammurabi. É isso mesmo. Hammurabi, ele é conhecidíssimo por ele ter desenvolvido um código de leis escrita para aquele período, uma tentativa de normalizar, de normatizar aquela sociedade. Na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês as características de outros povos que ocuparam essa região também. Sabe do que eu estou falando? Eu vou falar justamente sobre os assírios e vou falar também sobre os caldeus. Ok, galera? Vamos lá. Quando nós falamos sobre os assírios, é interessante nós lembrarmos o seguinte. Os assírios, eles ocupavam uma região localizada no norte da Mesopotâmia. Era uma região que tinha solos extremamente improdutíveis, solos que não eram tão férteis. E nessa região, onde os assírios estavam localizados, era uma região onde constantemente diversos povos transitavam por aquela região. Com medo de perder o seu território, os assírios agora desenvolveram algumas táticas de guerras. E não por acaso, eles ficaram conhecidíssimos agora como exímios guerreiros. Eles desenvolveram várias técnicas de guerra. Quando falamos sobre invenções dos assírios, é importante nós observarmos o que? A invenção do carro de guerra. Nesse período, é uma tecnologia muito avançada. Isso foi determinante para que os assírios agora, mais uma vez, se sobressaíssem em relação aos outros povos. Eu quero chamar a sua atenção ao detalhe. Não sei se vocês recordam, mas os povos da antiguidade, as primeiras civilizações, esses povos eram povos politeístas. E com os assírios não era diferente. Os assírios acreditavam muito no deus Azur, ou deus Assur, o deus da guerra. Então, quando eles vão para a guerra, é um ato de adoração também. É uma forma que eles acreditam que o fato deles irem para a guerra é um ato de você estar agradando ao seu Deus. Mas não é apenas isso que chama atenção em relação aos assírios. O que chama atenção mesmo, e o que vai ser determinante para esse povo, é a forma como eles tratam agora os povos que foram subjugados por ele. Os povos que foram dominados. Aqueles prisioneiros de guerra. Eles torturavam, esfolavam esse povo. Eles agiam de tal forma para impressionar as demais nações, para que as demais nações, de fato, temessem ao Império Assírio. Eu quero chamar sua atenção a um detalhe. Há um certo acontecimento que ocorre na Bíblia, o livro sagrado para os cristãos. Ok? Existe uma passagem na Bíblia que vai nos falar justamente sobre Jonas. Segundo a tradição bíblica, Jonas é um profeta, é judeu, e ele recebe a missão agora de estar levando a palavra de Deus para o povo da Síria. Olha, o povo da Síria é politeísta. Jonas acredita em um único Deus, um monoteísta. E Jonas, por saber
de toda essa periculosidade e a forma como os assírios agora tratavam seus algozes, Jonas simplesmente tem medo de ir para Nínive. Por que Nínive? Nínive, nesse período, é a capital do Império da Síria. Ok, galera? Então, o que é que acontece? Jonas, literalmente, tem medo de ir para lá e ele vai pagar um preço muito alto agora por causa da sua desobediência. Tudo isso segundo a escritura bíblica. Ok, galera? E o Império Assírio, de fato, começa a se estender, a crescer de forma significativa. E sabe o que acontece com isso? Os assírios expandiram tanto as suas terras por toda essa região da Mesopotâmia e norte da África, que chega a um determinado ponto que estava basicamente impossível de administrar toda essa região, toda essa extensão territorial. E o que acontece com aqueles povos que eram até então subjugados pelos povos assírios? Não é incomum esses povos tentarem se rebelar. E foi justamente isso que aconteceu no Império Assírio. Diante da extensão territorial, e não tendo como fazer o policiamento, ok? De todo esse território, isso fez com que o Império Assírio aos poucos fosse se fragmentando. Ok? A partir desse momento, nós vamos perceber agora o surgimento de um novo império, que vai ser o Império dos Povos Caldeus, ou o Segundo Império Babilônico. No Segundo Império Babilônico, nós vamos observar o quê? A Babilônia, de fato, será a sede, será a capital desse império, ok? Pronto. Quando nós falamos sobre o primeiro Império Babilônico, nós destacamos para vocês o rei Hammurabi. No Segundo Império Babilônico, quem vai se destacar nesse período é justamente o rei Nabucodonosor. E mais uma curiosidade, mais uma vez, aqueles que gostam de fazer a leitura da Bíblia, observando a Bíblia como uma importante fonte historiográfica, nós vamos observar lá no livro de Daniel. No livro de Daniel, nós vamos perceber a presença do rei Nabucodonosor. É justamente nesse período que esse rei vai escravizar os povos, o que? Judeus. Não por acaso, Daniel vai ficar por algum período agora cativo neste império. O que eu quero chamar a atenção de vocês também nesse período é que na administração de Nabucodonosor, nós vamos observar agora esse revigoramento, essa reconstrução de fato desse império e a construção daqueles que são chamados como os jardins suspensos da Babilônia. Ok? Nós temos nesse período agora os zigurates também, que são uma espécie também de templos, são espécies de santuários, mas são também o que? Armazéns. Lembrem que nesse período os deuses, ou melhor, os reis, se consideravam como semideuses. E não por acaso, na escritura bíblica nós vamos observar que o rei Nabucodonosor agora também, ele construiu uma estátua para que todas as pessoas que passassem por aquela região ou se deparassem com essa estátua agora, essas pessoas deveriam se prostrar e adorar esta imagem. Daniel foi diferente. Daniel, nós vamos aprender um pouco mais sobre outros povos que ocuparam essa região. Porque Daniel, ele vem de um outro povo que vai ser o povo israelita, ou o povo judeu. E a principal contribuição do povo judeu, que nós trabalharemos em próximas aulas, vai ser o que? Esse monoteísmo agora. Todos os demais povos da antiguidade, eles eram politeístas. Nós vamos observar o início desse monoteísmo agora com os povos judeus. Ok, galera? Saber um pouco mais sobre a economia, sobre a sociedade e sobre as cidades dessa região da Mesopotâmia, vocês precisam ficar ligadas. Porque no próximo vídeo nós daremos continuidade a essa aula. Ok? Tchau, tchau. E nos vemos no próximo encontro.